Seja bem-vindo você que está vindo aqui assistir nosso canal, nosso Ampercast. Bem-vindo ao Amper, que está nos prestigiando. É muito bom ter você aqui no nosso canal. Fica com a gente até o final. Tenho certeza que vai ter conteúdo de qualidade aqui com o nosso convidado, tá? A Natália vai apresentar ele. Mas não deixe de inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos, acompanhar os conteúdos que a gente traz aqui para você que é empresário, que pensa em ser empresário. A gente fala sobre negócios, sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança, tudo que permeia negócios, a gente está falando aqui no nosso canal e, obviamente, aqui no Ampercast, que é o melhor podcast de negócio, que não tem nenhuma restrição, que a gente fala sobre tudo aqui, exatamente para te trazer a maior combinatividade e criatividade para você aplicar nos seus negócios. Boa tarde, Uppers! O tema de hoje é o que a gestão de restaurante te ensina sobre liderança e processos. E para introduzirmos o assunto, eu digo, afinal, quem forma em gastronomia é... Você sabe? Sabe, Daniel? Chefe. Gastrônomo, isso vem no diploma, tá, gente? Mas hoje a gente não vai falar sobre formação, a gente vai falar sobre liderança, sobre gestão de processos. Afinal, né, tanto na vida, né, como na cozinha, a gente precisa realizar o nosso melhor, usando o que possuímos de disponível, né? Então, conhecer os métodos, gerenciar processos é essencial para progredir, para evoluir, né? E os chefes, eles vêm lidando com escassez de insumo, pandemia, né? Falta de água, um gás que acaba, né? E nem por isso deixa de revolucionar o que faz. E com esse discurso eu acabei destacando sobre gestão de processos, mas um gestor de restaurante tem muito mais habilidades para poder destacar. Garantir a qualidade dos pratos, lidar com pressão, né, para não haver atraso nas entregas, na produção. E aí, o nosso assunto de hoje, né, para o 8º Uppercast, quem vai bater esse papo conosco é o Daniel, nosso CEO da rede RSAP, Rede de Corretores de Seguros, e dona aqui do Uppercast. Eu, Natália Paiva, diretora de marketing aqui da rede também. E o nosso convidado de honra, Gustavo Alves, formado em gastronomia pela UVV, estagiou em alguns restaurantes conceituados e hoje é empresário e proprietário de 3 empreendimentos no mercado de alimentação. Em breve fará a inauguração de mais 2 pontos. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Nosso convite a você tem um propósito fundamental, que é ajudar empreendedores, empresas, nossos uppers que entram em ação todos os dias para melhorar, para evoluir. E a gente quer saber um pouquinho sobre liderança, sobre gestão, né? Seja muito bem-vinda, tá? Obrigado. Bem-vindo. A primeira dúvida que eu já tenho, primeiro eu quero deixar ele falar, mas depois eu tirar a primeira dúvida que surgiu na sua apresentação. Mas fala um pouquinho de você, Gustavo, tudo que a Natália falou aqui, formado pela UVV, estagiou nos restaurantes, 3 empreendimentos, eu não sabia que você tinha 3, tantos, e vai abrir mais 2. Mais 2. Eu sou Gustavo Alves, né? Vocês já me apresentaram. Sou natural de Caratinga, saí de Caratinga com 17 anos. A minha história ela é um tanto improvável. Né? Conte-nos, eu estou curioso. Eu saí de Caratinga com 17 anos, fui para Vila Velha, no Espírito Santo. Me formei em mecatrônica, robótica, minha primeira formação. Que isso, cara? Meu irmão ele trabalha embarcado, né, na Petrobras. Ele também saiu de casa muito cedo, nós somos de família muito simples. E aí ele foi abrindo os espaços para a gente no peito e na garra mesmo. E aí, com 17 anos, a gente ainda é muito cru, não tem muita experiência de vida, não sabe muito o que quer, né? Então, eu fui na direção de orientação que meu irmão me deu. Porque naquela época, era 2005, 2006, ainda estava em alta aquela história do pré-sal, aqueles trabalhos, né, de engenharia, de técnico de automação. Então, ele me orientou a fazer um curso de mecatrônica e robótica que estava no momento ali. Em alta. Ele estava em alta. E aí eu fui embora, né, já fui com tudo programado na mente, achando que ia dar tudo certo, já fiz o cálculo de quanto que eu ia ganhar, que eu ia fazer curso de inglês, eu ia estudar, né, e ainda ia passear. Só que você chega lá na realidade, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então eu fiz alguns processos seletivos e passei em alguns. E aí eu comecei a fazer realmente mecatrônica, né? Me formei.
mas não atuei na área. Eu acabei desistindo, porque depois de formado, aí o mercado já começou a cair, né? Desceu e eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava mais. Eu gostava muito do curso, mas não era ainda uma paixão, né? Eu digo que minha história até é um pouco improvável, porque eu não tinha ideia de como que eu faria para ganhar dinheiro de verdade na vida, né? Com 17 anos, eu via as pessoas andando de carro, via as pessoas andando de avião, imaginava como é que faz para chegar lá nesse ponto. Eu não sabia o caminho, não tinha um caminho, ninguém nunca tinha me dito como é que fazia aquilo, né? Mas eu tinha esse desejo, né, de ter uma condição boa para poder dar condição para minha família e para mim também. Mas eu não sabia como é que fazia. Então, por isso que eu digo que é improvável, porque, além de eu ser de uma família muito simples, eu não tinha ideia de como fazer. Eu não tenho, naturalmente, aquela veia empreendedora que muitos empreendedores têm. A minha vida de empreendedor, ela está sendo forjada mesmo, sabe? Eu estou aprendendo, estou estudando, estou buscando. E estou adorando esse mundo. Na verdade, eu descobri, né, esse desejo de empreender. E aí, nessas andanças aí, eu morei em algumas cidades do Brasil, trabalhando como supervisor comercial de um banco mineiro. E aí morei em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Campinas. E então comecei a conhecer realmente o que existia no mundo, né, as possibilidades que tinha, como que eu poderia realmente desenvolver, ganhar dinheiro, né, ser reconhecido. E aí eu enjoei daquela vida, porque ela era muito um turista meio forçado, né? Você conhece uma cidade, é muito legal, só que você fica muito na solidão. Porque eu vivia em hotel, então não conseguia estudar mais, não conseguia conhecer ninguém. E aí resolvi voltar para o Espírito Santo de novo. E aí, nessa volta do Espírito Santo, eu resolvi estudar novamente, né? Fazer um novo curso. Aí eu botei em pauta psicologia, gastronomia e engenharia elétrica. Bem igual, né? Pois é. Bem igual. Você vê quão aleatório era essa ideia. Eu tô deixando você falar aqui, tô até anotando as perguntas, mas dessa eu não podia deixar passar, não. Tava robótica, de robótica, eu fui para representante comercial do banco, ou seja, mercado financeiro. Depois eu falei assim, cara, enjoei, vou psicologia, gastronomia e elétrica. Saúde, exatas e humanas. Elétrica, né? Até que vai se você fosse por esse lado, mas psicologia e gastronomia. Já sabemos qual é o final dessa história. Pois é, mas eu entendi ali que assim, eu fui mais por feeling, né? Por desejo. Psicologia, porque eu gostava muito de bater papo com meus amigos, eu achei que era basicamente aquilo. Eu falei, legal, acho que eu vou tentar. A engenharia, porque eu já tinha feito um curso de engenharia, né? Mecatrônica. Eu falei, vou conciliar com a elétrica, né? E quem sabe eu não volto aí para o mercado. Na verdade, eu entro no mercado, porque eu não tinha nem ido. E isso já tinha quantos anos? Eu tinha 22, mais ou menos. Quando você saiu da parte comercial? 23 anos. 23. 23 anos. Que bom que isso aconteceu novo. Muito rápido. Muito rápido. E aí eu fiz federal, passei na federal, só que eu não tinha feito uma pesquisa antes de carga horária de grade da escola, né? Da universidade. Da elétrica, no caso. Elétrica. Você passou em elétrica, então? Passei em engenharia elétrica. Você é bem inteligente, hein, cara? Formou em mecatrônica e depois passou em elétrica. Ambas federais? Não, a primeira era particular, a segunda foi federal. A primeira eu fiz no Senai. E aí, quando eu fui descobrir a carga, né, horário do curso, a gente tinha que estudar de manhã e de tarde. E aí eu não tinha condições de me manter. Porque eu tinha que trabalhar, pagar aluguel, pagar, né, os custos do curso. E minha família não tem condição, né? Não tinha condição de me auxiliar. Aí eu tive que desistir do curso. Aí eu consegui um emprego novamente lá em Vitória. Comecei a trabalhar no ramo de hotelaria. Eu vendia material de gastronomia para hotelaria. Louças, né, de público A, para hotel 5 estrelas. Aí aquilo eu comecei a achar muito legal, porque tinha umas louças muito bonitas. Eu comecei a conhecer uns restaurantes muito bacanas, muito diferentes. Eu falei, acho que foi ali que me deu o estalo para a gastronomia. Porque eu vi aquela ideia de servir o próximo, sabe? Eu gostava de ver aqueles pratos bonitos, aquele serviço. Aquilo começou a me chamar muita atenção. E eu sou muito do serviço mesmo, sabe? De atender. Eu sou do povo mesmo. E aí eu fui e fiz o Enem. Aí, com o Enem, eu consegui fazer na época era o ProUni. Eu consegui o ProUni em primeiro lugar no curso. Aí
Cara, é cabeção. Temos um CDF. Aí, por um erro de comunicação com a secretaria da universidade, eu perdi o ProUni. Nossa. Porque eu fui fazer a inscrição, aí a moça falou, agora é só você aguardar que a gente entre em contato. Só que, na verdade, eu tinha que fazer uma validação dentro do site do ProUni. E aí, como eu não fiz dentro do prazo, ele já joga automaticamente a minha vaga para o segundo. Aí o segundo sobe e eu perco minha vaga. Nossa. Aí eu perdi o ProUni. O ProUni, para quem não conhece, o governo financiamento paga integral o Sim. curso. Né? Integral. Aí eu fui e tentei o Nossa. FIES, né, como alternativa. Você não pensou em desistir depois Não dessa? pensei. Tá, peraí, então. ProUni é a bolsa e o FIES é o financiamento. É o financiamento. Na verdade, eu fiquei muito chateado, mas eu não tinha opção. Na verdade, era a única forma que eu tinha de estudar. Né? Porque o financiamento ainda assim ia me ajudar, porque eu não ia pagar naquele momento. Né? Depois de formado, estruturado, eu poderia fazer. Você chorou? Muito. Chorei. Muito. Você não pensou em jogar pro próximo ano? Não. Eu não tinha tempo, né? Assim, eu queria pra logo, né? Você tinha quantos anos? Tinha 23, 24 anos. Cara, com 23 anos não tinha tempo. Mas, cara, isso é uma certa maturidade. Vou trazer o primeiro insight aqui para nossa audiência. Porque quem sabe muito bem onde quer chegar, cara, e é muito, tipo assim, é um sim óbvio. Igual você falou, você estava perdido durante um tempo. Mecatrônica, eu não sabia, estava imatura, aí fui ser representante comercial, aí vou para elétrica e tal. E na hora que você teve, você fica, cara, é isso. Passei, parece que tudo fica rápido. Parece que você tem pressa para tudo. Eu sei como é que é. Dá um calor no peito e a gente quer realmente ir atrás. Logo, né? Então, você que está me vendo, se você sente isso, você está no lugar certo. Tá? É um negócio legal. Se o coração acelera, né? Continua, porque tá dando bom. Mas aí você chorou? Chorei muito, fiquei muito triste. Fiquei triste, né, por aquela informação mal dada e realmente comigo por não ter lido melhor, né? As normativas ali. Me informado melhor. E aí eu entrei de cabeça no FIES, eu falei, não, né, vamos aproveitar essa oportunidade aqui e vamos lá. Aí quando eu fiz esse vestibular, comecei o curso, no primeiro dia, na primeira semana de aula, eu falei, nossa senhora, é isso. Falei, cara, é isso. Aqui eu até arrepio. Viu? Tô falando. Eu até arrepio. Eu falei, por que eu não fiz isso há 5 anos atrás, há 4 anos atrás? Eu estava descoberto, mas a gente não sabe. Né? Eu acho que por mais que eu estivesse perdido, o conselho realmente é tentar. Vai tentando. Vai dando cabeçada, vai tentando. Uma hora, a porta abre. Mas a sua história é muito similar. Eu tenho uma história bem similar. Senão, obviamente, cada um tem a sua cruz. Sim, né? Mas vamos pegar nessa questão de teste. Eu fui estudar em Juiz de Fora, voltei. Comecei ciência da computação, larguei. E achava que ciência da computação, porque eu desmontava o computador e montava, achava uma delícia. O máximo, né? Sabe? Aí comecei a trabalhar como gerente operacional de uma empresa, larguei. Aí fui fazer farmácia, fiz 4 períodos de faculdade de farmácia, larguei também. E aí, farmácia. No backstage tá perguntando assim, farmácia? Faculdade de farmácia. Mas lá eu já pensava no seguinte, cara, eu quero ser dono de uma farmácia, não farmacêutico. E aí, isso eu tinha 19 anos. Aí, quando eu larguei tudo, eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer nada. E aí eu decidi, vou fazer nada. No tempo sabático. Ele decidiu tirar anos sabáticos. Aí fiz nada, só que eu precisava de dinheiro. Não, graças a Deus, meu pai sempre teve uma condição bacana para sustentar a casa, mas eu precisava de dinheiro para mim, porque eu não tinha o luxo dele me financiar para as coisas. Eu comecei a vender Nike Shox com leves defeitos, para não falar de outras coisas. Nike Shox de segunda linha de produção. Aí eu comecei a vender. Foi o primeiro contato que eu tive com vendas. E vendeu Você muito. achou? Aí, na hora que eu encontrei o que era vendas, eu falei assim, cara... Eu quero. E aí, aí eu fui desenrolando. Aí o primeiro contato que eu tive dentro da corretora de seguros, que era do meu pai, foi com o atendimento ao cliente de sinistro, quem acionava o seguro de fato. E aí eu já comecei a vender ali, e aí já fui venda. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que o empreendedor, o empresário que eu sou hoje... Vou te falar que 90% dele veio através do vendedor.
Então, assim, se alguém me perguntar qual que é a minha profissão de fato, é orgulho de ser vendedor. Sou vendedor. Eu ia falar assim, na hora que você descobriu o que era venda, ele decidiu ser músico. Eu fui músico também. Baterista, de uma banda. Tinha uma banda, já abriu o show do Jota Quest, já abriu o show do Eu achei Rafa. que você ia falar, você respirou. Quando descobri o que era venda, ele abriu uma banda, ele teve uma Mas banda. é muito isso que você está falando também. No esporte também, cara, eu que pratico esporte, é mais ou menos isso também. Você vai... à medida que você vai tendo contato com... fui fazer um taekwondo. Putz, não gostei. Fiz um judô. Putz, não gostei. Fiz futebol, não gostei. Vôlei. Na hora que você... Natação, você... Caraca, é isso. Sabe? Então, assim, é meio que tentativa e erro mesmo. Justamente. Até pra achar esposa, mais ou menos. Mas é... Rapaz, tá querendo te dar uma E a gente achou essas maravilhas aí, né? É difícil achar, né? Não é fácil, não. Mas aqui, mas quando o Daniel falou, eu tenho um insight também para compartilhar, assim, um pouco da minha história, mas eu não vou falar tudo aqui. Quem sabe um dia, né? Você Compartilha não com a cozinha gente. pra gente enquanto estão ouvindo e bate esse papo, hein? Aí, ó, o próximo roteiro do próximo podcast com ele pode ser cozinhando e tomando vinho. nossa, Ao invés de ser na mesa, a gente faz em pé, né? Nossa, maravilhoso. O backstage todo assim, ó. Foi a loucura. Mas quando pra você ter noção, eu cismei que eu ia fazer na faculdade agronomia. E aí, eu falei, não, vou fazer agronomia, vou tentar lá em Viçosa e vou passar. Comecei a fazer cursinho, mas eu precisava de trabalhar. Meu pai e minha mãe já falavam, descartava a possibilidade de pagar alguma coisa para mim a princípio. Então, eu falei, não, vou passar, fui fazer cursinho em Juiz de Fora para poder passar, Aí, o que aconteceu? Eu tive que voltar de Juiz de Fora, não fiz agronomia. E, querendo ou não, eu acho que a agronomia seria um pouco pelo meu pai sempre foi fazendeiro e tal. Eu achava legal também a análise de solo, sabe? Sei. Era uma coisa que eu me Te via... encantava, né? Se eu falasse assim, agronomia, eu me via assim, analisando o solo. E aí, e antes disso, na infância, eu falava que ia ser jornalista. Só que quando eu descobri que para fazer jornalismo você teria que fazer comunicação social, eu falei, não é isso que eu quero fazer, não. O nome não me encantou e eu desisti. E aí fiquei com a agronomia na minha cabeça. Só que eu tive que voltar e aí abriu a turma de farmácia aqui em Caratinga, novos cursos. Era farmácia e ciências biológicas. Aí eu falei assim, cara, eu não posso ficar parada. Eu tenho 18 anos, eu cismei que eu tinha que entrar na faculdade com 18 anos. Eu vou entrar com 18 anos, depois eu decido o que eu quero. O negócio o carro tem que andar. Entrar. E aí eu entrei, fiz ciências biológicas. E aí eu falava assim, eu posso analisar solo ainda como bióloga, né? E minha grande vontade era ir para o meio do mato e trabalhar com alguma coisa, laboratório e tudo mais. Eu fiz um curso, eu fiz uma extensão na UFMG de ecologia. E aí eu escrevi um artigo para uma revista internacional sobre plantas aquáticas. E aí eu falei assim, pronto. Aí começou a abrir as portas para eu fazer até o mestrado. Só que aí o Daniel, né, veio, pediu um noivado, falou para eu ficar e tananã. Vendi bem a história. Vendeu bem. Acabou que eu não fui para fora, tive que ficar aqui, porque né, eu ia casar e tal. E aí eu falei, vou arrumar outras coisas aqui. Eu sempre fui vamos, tu tem que trabalhar, vamos lá, tananã. E tá hoje como minha sócia e diretora. Fiz. Aí fui ser professora, porque eu tinha que ganhar dinheiro. Então não dava para ser bióloga. Ia demorar para eu atuar como bióloga. E ser professora, antes de formar, você pode começar a ser professora. Rápido, né? Aí eu fiquei 7 anos na educação, apaixonei, ensinando. E depois disso abri uma empresa né, de saúde, estética. Fiquei 10 anos no mercado da estética e tudo mais, até tirar um ano sabático por burnout mesmo. E quando eu tirei o ano sabático, eu falei assim, vou começar a estudar outras coisas, vou me encontrar, vou para um retiro, fui para um retiro de yoga. Lesionei meu tendão, tanto fazer yoga na praia. E aí fui para o retiro de yoga, deixei meu cabelo natural, coloquei 10 dread na cabeça. E eu falei, vou viver essa vida zen, tal. Só que eu percebi que na vida a gente precisa de equilíbrio. E essa não era a Natália de verdade. E nem a que deu o burnout. E que a gente precisa se encontrar, a gente precisa de um meio termo aí. E aí, eu estudando novos assuntos, eu encontrei a Ayurveda, que é a medicina indiana. E
Gente, eu falei isso com o Dani. É um negócio, é um arrepio também que dá na espinha, que eu falo com o Dani. Eu falei assim, quando eu comecei a ler os livros de Ayurveda por conta própria, porque hoje eu já tenho minha formação como terapeuta ayurvédica, quando eu comecei a ler os livros, eu li e eu falava assim, Moro. Eu parava toda vez e falei assim, sabe o que é você ter passado por isso tudo para chegar aqui nesse livro? Cara, eu encontrei a Ayurveda. A Ayurveda é tudo que eu aprendi na vida, mais um pouco. Eu falei assim, cara, como é que... Eu encontrei. É como se acendesse um monte de... Tchum, lá forte na sua cabeça e um monte de ideia e tudo mais. E eu falei, cara, é isso. É isso. Esse é o melhor dos mundos, né? Não foi igual o seu, mas eu demorei um pouquinho a mais para poder achar. Mas eu sei que todo o caminho que eu percorri teve que ser trilhado para eu chegar, para eu nesse encontrar, momento, né? Para eu encontrar, exatamente. Então, assim, eu acho que tudo tem um porquê. Você ter feito aí robótica, Daniel ter feito farmácia, a gente Imagina vai... ele fazer já uma máquina que faz os hambúrguer, tudo certo. Tipo isso. Dá pra ele fazer, imagina. O robozinho do hambúrguer. Patentear o negócio e virar um maior sucesso. Gustavo Alves de Caratinga inventa o robozinho que faz hambúrguer. Então, assim, é só um insight mesmo que eu queria deixar, porque eu acho que a gente só encontra o ponto central, assim, a nossa verdadeira paixão ou propósito, que às vezes algumas pessoas costumam dizer, a partir do momento que você procura e a partir do momento que você também se envolve nas coisas para achar. Sim. Que demore 10 anos, 20 anos. Cara, eu tenho costume de falar da história. Roberto Marinho, ele abriu a Rede Globo com 60 anos. Ele já era radialista, começou fazendo alguns trabalhos como... Assim, no setor, mas ele abriu a Rede Globo com 60 anos e ele falava que ia atingir 150 anos e que ia ver a Rede Globo, né, explodir. E viveu pra caramba, né? Sim. Se eu não me engano, foram 98, 99 anos, alguma coisa parecida. Ou passou não tenho certeza, mas a nossa... A edição pode colocar. Aqui pode colocar. Mas ele... Assim, eu sempre me inspiro nessa história, que eu falo assim, cara, nunca é tarde para você achar aquilo que você ama de verdade. 98. Não é tarde mesmo. E a tentativa, né? É você abrir as portas mesmo. Procurar. É o que a Natália falou que é bem legal, que é o seguinte, para você achar, você tem que estar procurando. Para você procurar, você tem que estar em movimento. Tem movimento? Você não pode estar parado, porque se você procurou aqui e não achou, você não vai ficar aqui. Você tem que estar em movimento. Né? É o tipo popular, né? E você criança, tava, né? Olha, pra você ver, você encontrou uma paixão, vendendo prato. Vendendo legal. prato, talher, copo. Qual que é a diferença? Então, a primeira dúvida que eu te falei, que eu trouxe ela até aqui para te perguntar. Qual a diferença de um gastrônomo, obviamente que já, né, você falou que é quem forma em gastronomia, e há faculdade para isso, né? Eu nem sabia que tinha faculdade, primeira vez, mas com o chefe. Na verdade, o chefe, ele é um momento, né? O gastrônomo é a formação acadêmica mesmo. Você saiu da faculdade, você sai um gastrônomo. O chefe de cozinha, ele é um administrador de cozinhas. Ele é a função. Ele é a função. Você está chefe de cozinha. Entendi. E nem sempre o chefe de cozinha precisa ter gastronomia. Não necessariamente. Né? Você pode ter ali a habilidade realmente intrínseca, né? Que você aprendeu ao longo do tempo. Você gerencia a cozinha, coordena, você é considerado um chefe de cozinha realmente. E na gastronomia você aprende sobre gestão de cozinhas e restaurante, entre outras coisas? Sim. A gente sai formado realmente um administrador de cozinha. Aprende gestão de pessoas, aprende a fazer ficha técnica, né, que é o cálculo de um prato, por exemplo, quantos gramas vai, qual o valor que você vai cobrar. Aprende realmente cozinha brasileira, cozinha internacional, confeitaria, panificação, enologia, que é a parte dos vinhos. Administração tem um pedaço também. Então, a gente sai de lá com uma habilidade realmente de gerir uma cozinha. Obviamente, o universo é gigantesco, né? Igual todas as áreas. Você sai um generalista, né? Você sai um generalista. Entendi. E aí você vai escolher realmente ali qual que é a área que você, né, se aperfeiçoa, que você gosta mais. E quando eu me formei, eu saí uma tentativa de confeiteiro. Mas só que não deu muito certo, né? Eu tentei fazer alguns doces porque era o mais fácil, né? De eu produzir na minha casa. Depois de formado, eu fui tentar ganhar o dinheiro. Pensando um pouco no dinheiro. Pensando no dinheiro, porque eu precisava me manter.
Sempre quando pensa no dinheiro, a coisa vai mais lenta. Não, mais lento. e a gente pensa mais fácil. O que pode me dar dinheiro mais rápido? A gente nunca pensa no cliente e no problema que vai resolver quando a gente pensa no dinheiro. Para pensar nisso. Fica isso de corte. Toda vez que a gente pensa no dinheiro, a gente gasta a nossa energia mental com o pensar no dinheiro e fala assim, o que vai me dar dinheiro mais rápido, o que é mais fácil. E aí nunca é o mais rápido e o mais fácil. Quando você muda esse modus operandi para, tipo assim, como eu vou resolver o problema de um cliente ou dos clientes, desse tanto de cliente, e como eu vou entregar isso da melhor maneira possível, o dinheiro vem. Mas eu posso te falar, na hora que as contas os boletos tá chegando, você não para pensar nisso, não. Você não tem nem tempo para poder pensar. Por isso que é importante ter uma franqueadora, ter uma franquia, porque você já tem o know-how. Eu já passei por isso. Eu, para abrir corretora de seguros, várias corretoras de seguros, para abrir a própria franqueadora, a gente já tem uma experiência. Inclusive, eu vou te perguntar, daqui a pouquinho, você já trabalhou em alguma franqueadora, ou alguma franquia, né, unidade. Mas, eu tô querendo saber, depois de ter arrepiado e tudo mais, a gente parou a sua história ali. Aí eu arrepiei, comecei a fazer o curso e foi paixão. Né? Dali para frente foi só emoção. Mas eu tinha que conciliar muito também, que era o meu custo de vida com, né, os custos da faculdade, e eram altos. E não sei se por sorte ou se por benefício, eu sou uma pessoa assim, extremamente abençoada. Extremamente. Eu tenho um nível de bênção que eu fico impressionado comigo mesmo. Deus é muito generoso comigo. E eu sempre fui uma pessoa muito querida pelo meio que eu tive, né? Pelos meus amigos, pelos próximos. Então, eu acabei sendo abraçado no curso de gastronomia também. Né? Eu tenho amigos até hoje que eu trouxe de lá, que me ajudavam, me auxiliavam nesse processo. E aí eu consegui formar, né, com louvor na universidade, apesar de todos os percalços. Né? E esses últimos 3 meses foram os mais difíceis, porque eu perdi o meu emprego, e aí eu não tinha como pagar as contas, e o fim da faculdade, sabe? Aí foi um turbilhão. Foi um dos primeiros desesperos assim, reais que eu passei realmente por necessidade, né, de dinheiro, que tinha muitas responsabilidades para assumir, né? Eu já tinha passado outros, mas esse eu tinha realmente que assumir e concluir. Não podia deixar o curso ali, né? O curso da minha vida, faltando 3 meses para acabar, deixar aberto. Aí eu me formei e eu não conseguia participar de muitos estágios antes de eu formar, porque eu trabalhava de manhã e estudava de noite. Trabalhava de manhã e estudava de noite. Então, a faculdade sempre oferecia os estágios na parte da tarde. Eu não conseguia participar para poder me inserir no mercado. E aquilo me angustiava assim, infinitamente, muito. Porque eu queria estar dentro da cozinha, mas eu não podia largar o meu emprego. Né? Não tinha essa possibilidade. E aí eu consegui participar de um evento que uma conhecida minha da faculdade me chamou no fim de semana lá em Pedra Azul, no Aroso, Passo Hotel. Foi o meu primeiro evento que eu trabalhei com churrasco. Isso foi no ano de 2016, mais ou menos, 2015, por ali. Aí fui trabalhar com essa amiga, o namorado dela, e mais o João Del Pupo, lembro o nome dele até hoje, que foi, na época, a abertura que eu tive. Né? E fomos trabalhar, e ele gostou muito do meu serviço. A gente ficou um fim de semana lá, fazendo um evento para uma turma de médicos, acho que eles estavam numa convenção, e ele gostou muito. Passou o dia. Durante a semana, ele me ligou novamente, falando que tinha aberto uma vaga num açougue de carnes lá em Vitória, numa boutique de carnes. E ele perguntou se eu queria a vaga. Eu falei, mas eu não tenho experiência com churrasco. Ele falou, não, eles vão te ensinar, né? Lá você pode aprender, eles estão querendo desenvolver um trabalho, um projeto. Para quem acha que trabalhar com churrasco é só ligar, acender o fogo e botar a carne... Eu, formado como gastrônomo, não tinha experiência em carnes, né? Assim, profunda, né? E aí eu falei, vamos. E eu sou muito disso, né? Do risco. Eu boto minha cara na tapa mesmo e corro atrás depois, aprendo, desenvolvo e vamos. Vamos para frente. Aí eu falei, eu quero. Pode botar meu nome lá que eu vou. Aí cheguei lá, casa de carne em Vitória, chama Meatpack. Eles estavam começando a desenvolver um trabalho, né, de happy hour, que era a gente escolher a carne lá no freezer, o cliente escolhe, leva para a gente preparar, e aí começamos a desenvolver aquilo ali juntos. Na verdade, eles não tinham o projeto formado ainda, por completo, e eu também não tinha muita experiência em carnes. Então, foi bom para eles, foi bom para mim, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo, e eu super fresco, super animado, querendo fazer tudo.
E aí, levei muitas ideias para eles e andou. O negócio funcionou. Ele, cara, que legal. E eu não tinha ainda. Eu queria ser dono do meu negócio, mas eu não sabia por onde que eu ia fazer, qual que era o caminho, né? Como é que eu ia conseguir, talvez, uma grana para investir, né? Ou não pensei na possibilidade de sócios. Aí eu fiquei lá 1 ano, mais ou menos. E aí um colega meu aqui de Caratinga me convidou para montar um negócio aqui. Aí a gente foi conversando por um período e aí a gente inaugurou. Eu saí de lá eu estava em ascensão. Quando as coisas começaram a dar certo, né? Eu comecei a ficar reconhecido, comecei a aprender muito de carne mesmo, desenvolver. A gente estava fazendo muitos eventos lá em Vitória. Aí ele me ofereceu, sociedade, vamos montar um negócio aqui em Caratinga. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aquele momento de ascensão ou ser dono do meu próprio negócio. E a gente tem aquele real mito, né? Que ser dono do seu próprio negócio, você vai trabalhar menos, você vai ganhar dinheiro rápido, né? Você vai ficar rico rápido. Aí eu fiquei naquela dúvida, falei, será? Aí eu falei, eu vou. Aí larguei lá. E assim, com uma dor no coração, né? Porque lá a gente tinha tudo para dar muito certo mesmo. E começou aqui do zero. E comecei aqui do zero de novo. Aí voltei para cá e o que eu fazia? Eu não queria largar lá, né? Também. Aí eu ficava lá 3 dias e vinha para cá os finais de semana. Aí a gente inaugurou aqui o Steak Club. Não sei se vocês lembram. Lembro. Aí eu ficava segunda, terça e quarta em Vitória, voltava para cá, ficava aqui quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí domingo eu saía do restaurante, pegava o ônibus e ia embora. Aí chegava lá na segunda, ficava nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Até que comecei a cansar muito, porque esse bate de estrada, né? 2 restaurantes, 2 gestões, e aí começou a me dar muita ansiedade. Aí eu fui abrir mão de lá, porque aqui estava começando a dar certo também. Falei, ótimo, né? Vamos desenvolver. Tem muita gente que não sabe, só abrir um parênteses aqui, muita gente que não sabe tomar essa decisão. Eu já conversei com que aí gera burnout. Porque eu já cansei de ver o empresário abrir um negócio e falar o seguinte, vou começar a desenvolver aqui, na hora que aqui dá o dinheiro, eu saio aqui do meu emprego fixo e dedico aqui para desenvolver o negócio. Só que na hora que aqui está dando 20 mil e aqui está dando 10 mil fixo, ninguém quer abrir mão de 10 mil. E aí não bota a saúde em primeiro lugar, a mente, a qualidade de vida. E a Natália tem muito uma coisa que ela traz dos métodos dela, que ela tem nas mentorias dela, que é você primeiro. Não é sua empresa primeiro, não é 10 mil reais primeiro, é você primeiro. É saúde, é você, né? Que gera os... Fala que o foco do negócio é você. Isso aí. Porque se você não estiver bem, principalmente se você é o ponto-chave para tudo acontecer. Então, se você não estiver bem, os seus colaboradores não vão estar, as coisas que estão servindo não vai estar. Então, por isso que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Eu concordo. E isso é uma decisão muito madura, cara. É madura porque tem momentos de inflexão na nossa vida que a gente tem que tomar decisões para realmente ter mudanças exponenciais. E assim, eu vou abrir um parênteses para contar a minha história da decisão de a minha corretora, ela existe hoje ainda, mas criar também do zero uma franqueadora. E eu lembro um negócio novo, né? Novo, do zero, com o objetivo e pretensão de ser nacional. Na hora que a gente foi desenvolver as metas lá e a visão, ter 500 unidades até no ano X, né, que eu não vou falar aqui, só quem está dentro sabe. Então, assim, eu lembro dos primeiros olhares que eu tive dos stakeholders, né, das pessoas que estavam com a gente, de olhar para mim e falar assim, cara, começar do zero, sério, é isso mesmo? Sabe? Tipo, uns com os olhares meio de doido, outros com um olhar meio, tipo assim... Eu lembro assim, de uma pessoa muito especial para mim me olhar como se eu não fosse conseguir, sabe? E a gente está indo, cara, eu te falo a verdade, tem 1 ano e meio que a gente está com a RSAP. Isso já vem permeando a minha cabeça há mais de 5 anos. Eu cheguei a dar essa ansiedade também, porque é um negócio que já, sabe, aquela coisa vai crescendo de você e vai crescendo. E aí imagina um ramo crescendo de você. E você quer botar aquilo para fora, você tem que fechar a boca. Você tem que ficar engolindo aquilo. E aquilo ia crescendo até que eu falei assim, cara, não dá.
Não dá, eu quero e vou fazer e o meu propósito é outro e tal. Uma pessoa muito especial me olhou assim com a cara de que tipo, você não vai conseguir. E estamos conseguindo. E nesse 1 ano e meio, sinceramente, foi acho que o 1 ano e meio mais feliz da minha vida, assim, profissionalmente. Até sem empatia falar isso, porque teve uma pandemia no meio. Mas, cara, foi muito bom. Assim, não financeiramente, de propósito mesmo, sabe? De ter a oportunidade, né? De ter minha esposa junto comigo, trabalhando, sabe? De a oportunidade de eu poder transformar a vida das pessoas que nunca empreenderam, como você lá atrás nunca empreendeu, em ter um negócio e trazer para a realização de sonhos também. Está sendo muito legal essa jornada. E, assim, o objetivo é fatídico, nós vamos chegar lá. Mas, cara, cada dia está sendo muito legal. O caminho é muito gostoso, né? Tá aqui com você hoje, faz parte disso e está sendo muito legal. Tá sendo legal. Que bom. Mas continue. E aí? E aí montamos o Steak Club, né? Foi a primeira casa de carnes que a gente trouxe para Caratinga, trouxe hambúrguer artesanal. E eu adorava aquilo, adorava. Mas, na verdade, eu tinha mais o deslumbre do ego, né? Porque eu estava sendo dono do meu próprio negócio. Mas não era aquilo, porque eu não tinha nem rentabilidade ainda, não tinha retorno financeiro. Por sorte, a minha mãe, né, é de Caratinga, meus pais são daqui, então estava confortável para mim ter o meu negócio, né? Era mais o ego. E aí a gente teve alguns problemas societários e encerramos as atividades. Ficamos 1 ano e 7 meses. Caiu para a estatística. Caiu na estatística. Quebramos, real. Quebramos. E aí, antes da gente quebrar no Steak Club, apareceu uma oportunidade de compra de um negócio, que foi o restaurante Dona Ló. E assim, esse período eu era muito, muito, muito doido mesmo, muito inconsequente até. Cru. Cru, justamente. As decisões que eu tomava eram baseadas realmente no meu desejo, né? Na emoção. Na emoção, não fazia muitas análises financeiras, nem sabia fazer análise financeira, na verdade, de números, de mercado. Você está falando que está sendo forjado, né? E olha só antes de você entrar nisso aí, que guarda aí, é exatamente isso, audiência, que para isso que a gente está trazendo ele aqui. Para compartilhar com vocês a experiência de quem errou, quem foi forjado, quem entendeu que tem que se planejar para tomar uma decisão de certa magnitude, para daí empreender e saber que está entrando num negócio legal. Quanto mais assertivo for, menor o risco. Sim. Né? E também você acaba ganhando mais velocidade quando você tem algo que... Já formatado, já orientado, né? Os consultores geralmente cortam esse caminho. O empreendedor inteligente... O empresário empreendedor inteligente é o que diminui o máximo de risco. Risco você vai ter, de fato. Mas é o que diminui o máximo. Então, você diminui o máximo com análise. Né? Isso. E diminuindo ainda, corrigindo rápido, né? Isso. Então, aí abriu essa oportunidade de eu comprar esse negócio. Eu comprei esse negócio com R$0. Eu não tinha dinheiro, não tinha crédito. Comprei na palavra. Paguei, na época, um valor muito alto. Mas ali eu queria ser dono do meu próprio negócio sozinho. Aí veio a segunda parte do ego. Do ego, né? E sem análise nenhuma também. Eu falei, não, eu vou entrar nisso aqui, vou fazer dar certo e vamos embora. Eu tenho 2 braços, 2 pernas. É basicamente isso. E aí, quando eu estive dentro desse negócio real mesmo, que foi o Dona Ló, botei o nome da minha mãe, né? Foi muito emocionante, foi legal. Minha mãe me ajudou na cozinha, começou a trabalhar comigo. Contratei os funcionários. Aí, primeira folha de pagamento. Paguei. Segunda folha de pagamento. Paguei. Terceira folha de pagamento. Me compliquei todo. Nossa. E eu pagava uma parcela altíssima desse financiamento. Porque eu pagava a parcela de financiamento, tinha a minha folha salarial, que era mais ou menos R$17 mil. Ainda tinha aluguel, água, luz, assim... Eu já começava negativo uns 34, 35 mil reais. E eu não tinha esse dinheiro, porque eu comprei sem dinheiro. Então, eu não tinha um planejamento de caixa, sabe? Eu não tinha um caixa de risco, não tinha segurança nenhuma. Eu só fui. Capital de giro. Eu vendia de manhã para comprar no outro dia. No mercado ainda sem recorrência. Sem escalabilidade. E assim, um ponto completamente queimado, sabe? Eu fiz... Isso eu falo que foi a maior loucura que eu fiz realmente na minha vida. Mas foi nessa loucura que foi a melhor escola que eu tive. Entendi. Porque ali eu aprendi qual que é a real situação de um negócio. Que eu precisava ter um planejamento, que eu precisava ter um fluxo de caixa, que eu precisava estudar sobre o negócio.
É o tal, E o tal daquele do pai. Se não apanha em casa, apanha na rua. Justamente. Não planejou, vai aprender. Não, vai apanhar. E apesar de eu ter me formado em gastronomia, eu não tinha habilidade com negócios, né? Eu era um cozinheiro especializado, né, em cozinhas. Mas você pode ter certeza absoluta que a engenharia mecatrônica te ajudou aí, nesse ponto. Fez muita diferença, realmente. No planejamento, porque, assim, uma das coisas mais assertivas aqui, por exemplo, quando a gente vai contratar gerente, quando a gente vai contratar, quando eu vou procurar um coordenador, quando eu vou treinar um franqueado para falar com ele, eu estou precisando contratar alguém aqui de cargo estratégico, cargo tático, um gerente, alguma coisa do tipo, eu sempre falo, procura engenheiro. Sempre falo para procurar engenheiro. É analítico, né? Exato. Parte analítica. E aí, a gente ficou lá quase 2 anos. Com 1 ano e 6, 7 meses, mais ou menos, eu já estava, assim, atolado de dívidas. Caiu para a estatística de novo. Mas sem desistir, né? 2-0 para o governo. 2-0 para o governo. E eu tenho que resolver isso na minha vida. E aí veio a pandemia. Nossa. Aí eu falei, não vai dar certo. E você é uma pessoa abençoada. E muito abençoada, muito. Podia ter sido pior. Muito pior. Podia ser muito pior. Estamos com o Joseph Klimber aqui. Quase ele. Aí veio a pandemia, veio aquela situação toda. E a gente tem uma preocupação sanitária muito grande. Sim. E eu não queria ficar aberto. Sabe? Eu Gustavo, precisava. Só rapidinho. Deixa eu entender aqui. Peraí, deixa eu pegar a bola. Você estava com a Dona Ló, mas o Gustavo Alves mesmo não existia nessa época ainda. Não. Gustavo Alves que eu falo assim, gente. Porque ele A marca de hoje. não existia. Não. Tá bom, continua. Eu criei ela nesse período longínquo mesmo. Que apesar de tudo, eu comecei a fazer uma consultoria de marketing, de branding. Entendi. Apesar de não entender, mas eu tenho uma amiga muito próxima que me vendeu essa ideia e eu gostei muito. Não entendia nada, bolufas daquilo. Mas eu achava que era essencial para o meu negócio. E contratei a consultoria mesmo assim, fui fazendo, fui aprendendo e realmente foi um degrau importantíssimo para mim nesse período. Gente, ele está aqui dentro da cidade, só para vocês entenderem, a gente recebe os hambúrgueres dele na nossa casa, e aí vem um hambúrguer num papel todo embrulhadinho, acho que é personalizado. Papel, Calma, que história tem esse final feliz que você está contando aí. Tá bom, foi mal. Ih, tava vendendo ele já estava vendendo. Já estava vendendo. Eu tô doida para falar que eu sou cliente. Inclusive do Ovo Delivery, que aparece lá em casa quando você está de dieta. Vai. E aí, a gente tinha um hambúrguer, aproveitando que você falou, que vendia muito nesse primeiro negócio, no Steak Club. E no cardápio, ele chamava Steak Burger. Só que o número dele, de comanda, era 7001. E aí, depois que a gente encerrou as atividades lá no Steak Club, muitos clientes começaram a pedir. E aquele hambúrguer que você fazia? E aquele hambúrguer? Sabe até o número. E o 7001, e o 7001, e o 7001. Aí eu deixei aquilo para lá. Só que começaram a pedir tanto que eu falei, tem um negócio aí. Aí eu fui e comecei a fazer uma vez por semana. Eu falei, eu vou fazer para manter o nome do negócio, para manter o nome do hambúrguer e para manter vivo, né? Sim. Vai que eu vou dar alguma coisa desse no futuro. Aí eu fazia uma vez por semana. Peguei uma quinta-feira, já lembro. tinha o Dona Ló. Eu lembro. Você abriu quinta-feira De só. novo no fazer, sem o planejamento. Isso a gente já sabe o perfil. Né? Mas aí o que eu fui fazer? dele. Eu inventei de fazer pela ideia de hobby, para manter o negócio. Ele é o perfil certo para a franquia. Totalmente condenado. Não. Eu. É porque é o perfil de quem faz. Entendi. Sabe? Porque, por exemplo, É muito executor. É muito executor. Porque, por exemplo, a franquia, quando você entra para uma rede de franquia, por si só a franquia já tem o forecast, né? O planejamento de resultados, já tem metas que você precisa, já sabe os produtos, público-alvo, marca, vende assim o processo de venda, o processo de já vem desenhado, né? O cara abriu um escritório no centro, aqui, cara, então você vai procurar um imóvel em tal lugar, nessa metragem, assim, Entendi. o projeto tá aqui. Então, o cara tem que pegar aquilo tudo e falar assim, agora eu vou trabalhar. Entendeu? Porque alguém já planejou para mim. Entendi. Isso. Entendeu? E aí isso é muito bom. Tem gente que ainda pega isso e tipo assim, ainda se coloca o seguinte, mas está faltando o terceiro aqui.
Sabe? Tipo assim, não, mas o terceiro eu vou liberar depois que você fizer o segundo. Não, eu quero. E aí fica ainda botando empecilho para começar a executar. Entendi. E o principal de você estar numa rede de franquia é pegar e executar. Né? Tanto que a gente fala que aqui na rede RSAP, que os nossos franqueados são sócio-franqueados e que eles são diretores de operação da unidade deles, que é pegar e botar o tempo a E frente. trabalhar, né? E aí coloquei nas quintas-feiras e não tinha... As pessoas não me conheciam muito na cidade, né? E aí comecei a botar um hambúrguer. Faz negócio, aí vendia ali 6, 7 hambúrgueres na quinta-feira à noite. Isso né? depois você já Encerrava. tinha feito o brand. Nesse meio período. Eu já tinha criado uma marca. Entendi. Então já tinha ali o chefe Gustavo Alves. Mas ainda ninguém conhecia o chefe Gustavo Alves, né? E eu não tinha grana para investir também, né? No marketing, né? Na divulgação da marca, no reforço dela. Então só existia uma marca. Eu tentava fazer com a divulgação dos hambúrgueres. Sim. Aí, né, eu trabalhava no Dona Ló, nesse perrengue todo, e ainda fazia o hambúrguer, né, de quebra. Não desistiu do Dona Ló, não. A pandemia veio e não desisti. Não dispensei um funcionário. E assim, pelo lado humano, eu não quis dispensar e não quis abrir. Né, pela consciência sanitária mesmo, que ninguém sabia do que era aquilo. Né? Tinha o risco da minha mãe, que ela tinha, na época, 60 anos, obesa, hipertensa. Então, aquilo me deu muito susto. E tinha mais 3 funcionárias também que era do grupo de risco. Gente, eu não vou abrir, a gente vai trabalhar só com delivery. Aí, nesse período, eu acho que foi um dos períodos de mais staff, de cansaço mesmo. Porque aí eu tive que redobrar, né, o trabalho meu, porque, como eu não estava abrindo, eu coloquei delivery de manhã, de tarde e de noite. Então, eu entregava almoço de manhã, de tarde eu entregava hambúrguer e à noite... Aí eu fiz aquele 7.001 virar um negócio. Aí, ao invés de ser só às quintas, eu coloquei ele todos os dias. E aí eu fazia de tarde e de noite. Então, eu vivia dentro do restaurante. Só faltava deixar uma cama lá para eu dormir. Eu ia para casa destruído. Mas eu queria fazer dar certo. Falei, vai dar certo, vai dar certo. E assim, eu estava muito cansado nessa época. Muito, muito. E é aquele momento que você fala, cara, vontade de largar tudo, sabe? Mas eu não tinha nem opção de largar tudo. Eu estava completamente atolado. E assim, eu prezo muito pelo meu nome, né? Eu tenho índole, tenho, né, educação da minha mãe, de Deus. Né? Então, eu falava, eu tenho que resolver esse problema. E ia quebrando a cabeça, ia batendo. E aí, a virada de chave realmente foi quando eu fiz uma promoção de hambúrguer. Aí, né, nesse processo, veio a pandemia, fiquei 6 meses, e aí eu quebrei mesmo. Quebrei complicado. Falei, agora eu não tenho condição de fazer nada mais. Segunda vez ou terceira? A segunda, essa foi a segunda. Cara, que vontade de dar um abraço. Eu estou sofrendo essa história. E aí eu devia Deus e o povo, tinha que dispensar os funcionários, não tinha dinheiro para pagar funcionário, não tinha dinheiro para pagar fornecedor, não tinha uma prata no bolso. Devia meu sogro, eu já tinha pego um dinheiro com ele. Isso foi 2019? Foi 2019. E assim, eu não tinha mais onde, e minha esposa comigo. A Laura, eu tenho que ressaltar que esteve comigo o tempo inteiro. A Laura é 10. E aí, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Aí, nesse período, a Laura me ajudou com grana. Ela virou e falou assim, que eu tinha que encerrar as atividades lá, né, no Dona Ló. Não tinha como ficar lá mais. Quanto mais eu ficava, mais aumentava a minha dívida. Quando eu ficava, mais aumentava a minha dívida. Eu falei, tem que encerrar. Aí tentei negociar tudo, dei minha cara a tapa com todo mundo, chamei os funcionários, falei, gente, eu não tenho dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Eu posso pagar vocês parcelado? Negociei com eles pagar parcelado, chamei todos os fornecedores, negociei com todos os fornecedores para pagar parcelado. Não tinha dinheiro também, futuramente, mas eu ia me honrar com aquele compromisso. Sim. Ali, Pode ser né? sincero, Jogar para assim, frente. olha só. Amenizar para poder trabalhar. Olhando pelo lado positivo, foi um bom momento de quebrar, porque estava muita gente quebrando. Já estava num momento propício de renegociação. De pausa, Já. sabe? Muita gente aproveitou Já estava naquele isso para ciclo poder... ali, né? Isso. Aí eu parcelei tudo, o que pude, e eu muito angustiado com aquilo. Muito angustiado. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não posso voltar para o mercado de CLT, né? Porque eu não vou, o dinheiro que eu for ganhar, eu não vou conseguir pagar nem uma parcela de uma dívida que eu tenho. Então, eu tenho que voltar a empreender. Não tem jeito. Aí a Laura foi e falou, você quer continuar? Eu falei, quero. Aí minha avó me cedeu um espaço na casa dela, onde mora minha mãe, minha avó embaixo. Meu avô tinha uma sapataria bem velha. Meu avô faleceu e aí ficou a sapataria lá esquecida. É um cômodo um pouco maior do que esse aqui.
Deve ter uns 10 por 5, mais ou menos. Aí minha avó me cedeu esse espaço, a Laura me emprestou uma grana e falou, reforma, monta uma cozinha e começa aí. Aí não ia pagar aluguel, minha avó não ia cobrar. A Laura tinha me emprestado esse dinheiro, eu reformei a cozinha inteira. Peguei alguns maquinários que eu tinha lá de baixo, que eram bem velhos. Gente, é o verdadeiro brasileiro. Eu não desisto nunca. Esse é o verdadeiro empreendedor. Nossa. Porque a única coisa que está batendo na minha cabeça aqui é você que está vendo esse vídeo aqui, que acordou, pisou com o pé direito hoje, falou assim, nossa Deus, ai, minha vida não dá certo. Ai, vou desistir. Vou desistir. Toma vergonha, rapaz. Toma vergonha. Escuta essa história. Nossa. E por isso que eu digo que Deus eu sou muito abençoado, sabe? Porque apesar de todas as imensas dificuldades, as portas foram sair. Eu também procurei, né? Eu não só veio. E eu vou ressaltar, talvez, não sei, talvez algumas pessoas já devem ter falado isso, e talvez com a conclusão da sua história, que ainda não foi concluída, mas alguém já deve ter chegado numa palavra aí, talvez, que te define. Mas a Ayurveda, a gente consegue ter alguns padrões em você, no seu corpo, inclusive a sua mão, tem várias coisas, o formato da sua unha, a mão eu já reparei algumas coisas, para poder saber a sua natureza. E a sua natureza, ela se resume em resistência. Aí você falou da sua mãe, puxou algumas coisas que você me falou que a sua mãe... o jeito que a sua mãe é, o que ela tem de doença, eu já sei que ela também tem a mesma natureza que a sua. Então, você é predominantemente o que a gente chama de kapha, que é uma natureza que é resistente, resiliente. Legal. E, inclusive, esportes com peso é muito bem indicado para você. Legal, é maneiro. Ô, editor, vamos criar no nosso podcast um momento Ayurveda. Pega a musiquinha. Então, mas com os meus amigos, de vez em quando, tá um papo assim, sabe? Às vezes, direto. Quando tá um papo sinistro, e tá todo mundo conversando, nananana. Que na Ayurveda? Aí alguém dá opinião, aí eu falo assim, então, a Ayurveda, aí eles já param. Aí eu tenho que falar que a Ayurveda fala sobre o assunto X, entendeu? Não, mas é muito bom ver, né? A característica que a gente tem, isso já foi estudado mesmo, é a natureza do indivíduo, porque antigamente, né, a medicina indiana, ela tem mais de eles acreditam que 5 a 7 mil anos. Então, eles têm muita coisa fundamentada. E, antigamente, a gente não tinha base científica de estudo que a gente tinha. Então, tudo deles era a base de olho. Exatamente. Era experiência e observação. Experiência e observação. E aí, começaram a meio que achar padrões nessas pessoas, entendeu? Em certas naturezas. E aí, eles iam por naturezas. E nunca tratando coisas. Tratando sempre o indivíduo como um todo, sabe? Muito bom. Segue, então. Vamos lá. E aí eu esqueci de acrescentar um adendo nesse período. Não, na verdade, não foi nem um perrengue. Uma bênção. É uma bênção. Eu tenho um amigo de Caratinga também. Ele saiu de Caratinga, foi trabalhar também para tentar a vida e ele se tornou um especialista em delivery. E assim, eu tentava estudar nesse período sobre negócio, sobre empreendimento, mas eu não sabia o que estudar. Na verdade, eu pegava um picadinho ali, um picadinho aqui, mas as coisas não se conectavam muito para mim, sabe? Mas eu tentava, né? Eu estava ali, tentando. Aí veio o iFood para Caratinga e esse amigo meu, ele trabalha muito com iFood fora. E tem uma promoção que o iFood faz que chama Promobomb, que eles subsidiam um valor do produto do cliente dele, né? No caso do empreendedor. Vamos supor, meu hambúrguer custa R$20, eles vão lá e subsidiam 19. E aí tem um dia que ele vende aquele hambúrguer por R$1. Então é uma loucura, né, de vendas na cidade, porque... E aí que eu te conheci. E aí isso só existia fora. Na verdade, só existe em grande capital, né? Aí eu vendo aquilo, acompanhando. Aí ele, Gugu, por que você não faz aí? Aí eu falei, que aqui não tem, né, esse marketplace, não tem como fazer. E aí, na época, ele falou assim, por que você não assume o risco? E faz você mesmo. E aí eu já tinha colocado o hambúrguer de domingo a domingo, todos os dias. Eu falei, cara, já tô bagunçado mesmo. Vamos tentar isso aí. Aí vamos lá. E era um meio de divulgação, porque eu não vendia mais do que 9, 10 hambúrgueres, do Gustavo, 1 hora vai dar certo.
hora vai dar Eu certo. tenho que continuar tentando. Tem que tentar. Podcast pode ser o nome Não, você não Resiliência acha- e Perseverança. Você acha que... Eu já tô aqui, ó. Qual que vai ser o nome desse podcast? Porque não vai ser mais o que eu apresentei lá no início. E aí eu abri à noite e eu sempre, desde o meu primeiro dia de abertura, eu me preocupei com o seguinte: eu tenho que entregar um hambúrguer muito bom e muito rápido. Desde o primeiro dia. Legal. Tem que ser muito bom e tem que ser muito rápido. Foco no cliente. Foco no cliente. Porque, por experiências, eu não tinha tido experiências boas em Caratinga com entrega de delivery. Sempre demorava muito. Eu falei, tem que fazer diferente. Esse vai ser meu diferencial. E aí eu coloquei 2 motoboys desde o primeiro dia. Gastava uma grana com eles ali. Todo dia, 2 motoboys. Dava 8 entregas, 9 entregas, em 4 horas de trabalho. Nem pagava o dia deles. Mas eu falei, eu tenho que... Rápido e gostoso. Tem que ser rápido e gostoso. Tanto que o pessoal... Já chegou. Já chegou. Aí os meninos ainda falavam comigo, os motoboys. Eles Quase que a ficavam... marca virou nu, chegou. Boa. Verdade. Anotei, É o hein? slogan. É o slogan. Nu, chegou. O aplicativo mineiro de delivery. Chegou. Tá boa, hein? Eu sou do marketing. Anota. Aí os motoboys ficavam assim, cara, você acha que precisa mesmo de nós dois aqui? Aí, às vezes, eles cobravam metade da diária, sabe? Porque eles viam ali o sofrimento. E aí eu ficava na chapa, ia pro computador, tirava o pedido, que era pouco. Né? Ficava ali, corre. Aí aumentou um pouquinho, aí a Laura ia me ajudar. Aí a Laura ficava no caixa e eu ficava na chapa. Aí que eu resolvi botar em prática essa ideia dessa Promobomb. Bum! Mas foi um boom positivo. Porque aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou vender 300 hambúrguer no dia. Botou uma meta. 300 no dia. Vai ser a minha Promobomb. Primeiro planejamento da vida. Foi o primeiro planejamento. Aleluia! Eu vou vender 300, assim, apesar de eu não saber o que eu estava estudando, eu acho que isso aí ele já estava no subconsciente do planejamento mesmo da ideia. Aí comecei a procurar todo mundo, procurei meus fornecedores. Fui no fornecedor de pão. Aí eu falei, eu queria 300 pães para tal dia. Ele falou, 300 pães, cara, é muito pão. Eu acredito. Por que você vai vender 300? Por que você quer 300 pães? Ninguém me deu crédito. Aí eu fui no açougueiro, né, que faz minha carne. Só para ter uma noção, quanto que ficaria 300 pães? Ia dar R$300. R$1. Aí o problema é a carne. Aí eu fui lá e pedi a quantidade de carne para fazer os 300 hambúrgueres. Mas para um pequeno negócio, lembra quando a gente tinha... É muito dinheiro. Já sofremos Quando também. a gente abriu um negócio, a gente tinha É um negócio assunto chamado para um Fast podcast. Feed. A gente tinha um negócio chamado Fast Feed, que era um grab and go de salada. Salada. E Comida saudável. aí, na hora de fazer o pedido dos plásticozinhos, dos potes de colocar Personalizado, salada, né? Primeiro eu fiz um pedido... Isso tem o quê, mano? Uns 8 anos atrás, sei lá, 7 anos atrás. Primeiro eu fiz pedido de 150. Acabou tão rápido que eu falei assim, cara, não vou dar dor de cabeça com isso não. E quanto mais você pedir, mais barato fica. Fui lá pedir 1.000. Tem pacote até hoje. Não usou tudo. Já fechou Tá o vendendo, negócio, até inclusive. hoje a gente tem pacote de negócio. Uai, minha filha, você acha que... Tá vendo, né? Inclusive, se você estiver precisando de embalagem. Vamos negociar isso aí. A gente aprende assim mesmo, gente. Porque, olha só, Vocês qualquer... usam 7 mil reais. Vocês compraram R$7.000 de embalagem? De embalagem. Mas o primeiro mês, Muita quando a gente grana. inaugurou o negócio, foi muito bom. A gente vendeu, assim, um grab and go, cara. Que o objetivo do grab and go era dar 5 mil, que era o aluguel dela. O nosso marca. slogan era Pegue Leve. Era peg e leve. Aí, ainda, né? Porque tá registrado. Ó, Fica... pra ninguém pegar leve Não com essa ideia. copie, hein? Mas aí, o que acontece? O primeiro mês a gente faturou muito bem. O objetivo era 5 mil, olha como é que... Né? Há 8 anos atrás, como é que a gente pensava. A gente faturou quase 30, cara. No primeiro mês eu falei assim... Esse negócio... É bom, É bom. né? Aham. Vai virar. É o voo da galinha. Mas vamos lá. Aí eu fui em todos os meus fornecedores, ninguém me deu moral. Falou, não, é muita coisa, você não vai conseguir fazer. E eu tinha total convicção que eu ia fazer. Total. Já tinha o robozinho funcionando. total. R$1, gente. Robótico lá tá. R$1, não é possível. 300. Mas Ele aí não a contou conta pra que eu ninguém. fiz, R$1 eu não conseguia assumir a bronca. Tá. Aí o hambúrguer ele custava 10, eu fiz ele a 5. Já era um preço bom também, né? Um hambúrguer de qualidade, entrega muito rápido a R$5, valia.
Nem a Laura me deu crédito nesse momento, né? Mas eu sei como é. Aí eu falei, eu vou fazer, gente, eu vou vender. Aí fui lá, comprei uma chapa maior e comecei numa chapa, assim, ó. Devia ter uns 35 3 centímetros. palmos. 3 palmos, mais ou menos. Uns 35 centímetros, mais ou menos. 45, por aí. Eu falei, eu preciso de uma chapa maior. Meu cartão tinha virado um dia antes. Eu falei, vamos lá comprar uma chapa, porque 300 hambúrguer vai pedir uma chapa um pouco maior. Aí a de 45, eu fui lá na loja, eu tinha uma de 55. É maior, né? Eu acho que essa vai dar conta. Só que entre as 55 tinha uma outra de 1,20 m. Bonitona, mais grossa. Aí eu falei, e agora, né? Só que essa mais grossa, ela era R$ 1.200. A de cá era 550. E ela não ia dar conta. Aí eu fiquei quase uns 40 minutos na loja pensando. Falei, nossa, será que eu invisto R$ 1.200 numa chapa? E eu não tinha que dinheiro, né? Falei, como é que eu vou fazer? Mas eu preciso da chapa. E você ainda com as dívidas, né? Com as dívidas. Não, e o vendedor na orelha. Na Você orelha. precisa. Aí Vai, compra. eu pensei, já que eu vou investir num produto e estou querendo fazer virar um negócio, eu vou comprar uma ferramenta melhor para poder trabalhar. Comprei essa chapa. Levou e eu fiquei todo encantado. Limpei a chapa bonitinho. Começamos o evento no dia. Foi né? planejamento, tá? Você se planejou. De uma certa forma. Foi. Porque, olha só, eu estou listando aqui, mas depois eu vou ver. O diferencial competitivo que ele escolheu foi rápido e de qualidade, e gostoso. Se ele não compra essa chapa, ele não ia entregar rápido. Não ia entregar Aí rápido. ele ia perder o não ia dar principal pilar conta. do negócio. Todo. Que já tinha se falado. E então levei a chapa, deu o dia de fazer os 300 hambúrgueres, contratei as equipes todas, ninguém acreditou. E fizemos feio no primeiro dia. Porque o volume de vendas é muito grande, é muito alto. 300 hambúrgueres para uma capacidade que eu não tinha na época, assim, era algo surreal. Então eu fiz entrega com 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas Quantos motoboys você colocou? eu tinha 10 motoboys nesse dia. No dia. Mas o problema não era o motoboy. O problema era a vazão, o fluxo Do hambúrguer de mesmo. produção. Como eu não tinha entendimento de como seria, né, esse dia, realmente, como que era o grande movimento, eu acabei subestimando. Mas, assim, foi bom, porque muitas pessoas me conheceram. E quem comeu acabou ficando satisfeito. Então, eu fiz esse de 300. Você participou desse primeiro? A Kelly aqui do backstage está falando que comeu. E toda vez. É hambúrguer essa mulher. E depois desse, né, foi só um complemento lá e a gente teve investimento na cozinha, né, da minha avó. E aí a Laura falou, vamos, você quer continuar? Vamos. Eu tô com você. Aí ela veio, ficava no caixa e eu ficava na chapa. Então a gente já tinha uma cozinha mais bonitinha e eu tinha que trabalhar e vender muito, porque tinha muita conta para sumir dali para frente, né? E aí começou a desenvolver, começou a vender, as pessoas começaram a ficar começaram a me conhecer mais rápido. Aí eu resolvi fazer outro. Eu vendia 9, comecei a vender 22. Aí eu falei, deu certo. Fiquei 3, 4 meses vendendo 22. Então foi constante. O crescimento veio. Aí depois de 3 meses eu resolvi fazer outro evento. Aí eu fiz com 800. Dobrei e um pouco mais. 800 hambúrgueres no dia. No dia? No dia. Aí o que eu fiz? Todos os erros que eu tive naquele dia, dos 300, que deu tudo errado, eu anotei. Lembrando que deu errado. Deu errado. Aí você dobrou a meta. Dobrei a meta. Só que agora eu fiz um planejamento real. Eu falei, isso aqui deu errado, eu preciso ter mais equipe, eu preciso... Aí eu dobrei a equipe, dobrei o número de motoboys, e aí eu já tinha mais confiança dos fornecedores, porque se eu vendi os 300 no primeiro, então eu tenho chance de vender ainda no segundo. Tá. Pera aí, então. Você vendeu os 300 no primeiro? Vendi. Tá. Eu vendi. Só errou pra caramba. Só não entreguei rápido. Entendi. Errei muito. Eu vendi. Entendi. Não deixei de vender. E aí eu fiz os 800. Já tô imaginando os motoboys entregando assim. Pra voltar rápido, né? Rápido, não é inteiro. Aí, O diferencial é ser rápido. jogando né? na porta da pessoa. Assim, Imagina o cara na varanda lendo o livro, o cara na varanda lendo o livro. Igual o jornal, né? Antigamente jogava. jornal, isso mesmo que eu pensei. Jornal sendo entregue. Ai, zoação à parte. Foi 800, não, gente. Foi 1.000. Fiz 1.000. 1.000. Aí eu falei, esse agora vai dar bom, vai dar certo. Você teve uma parceria com o Cicobi, alguma coisa assim? Veio depois. Tá. Vai chegar. Alguma coisa tem na mente disso.
Aí eu levei o Dona Ló lá para essa cozinha, né? Fazia delivery de manhã, de marmita, e à noite o hambúrguer. Eu ia lá à noite, minha mãe me ajudando de manhã, com mais 2 funcionários, a gente trabalhando. E aí, assim, eu comecei a desenvolver, começou a andar devagarzinho. Aí eu pensei nisso, vou fazer o segundo, para ver se dobra novamente o número de vendas. Aí fiz o de 1.000. Aí foi ótimo. Perfeito. Porque todos aqueles problemas anteriores eu corrigi todos. Apareceram novos, né? Mas, assim, não me atrapalhou no fluxo. Só tem, tem 3 coisas que a gente Isso é empreender, gente. 3 coisas que a gente tem certeza na nossa vida. Primeira é a morte. Segunda é boleto. E terceira é problema. Vai ter. Certeza. Não tem Os jeito. 3 vai ter. Aí fiz o de 1.000, mesmo. deu muito certo. Aí triplicou meu número de vendas. Falei, que legal. Muito bom. Aí comecei a vender. Agora eu vou fazer um de 3.000. Aí comecei a vender hambúrguer. Não, eu fiquei um tempão vendendo hambúrguer. Aí comecei a ganhar um dinheirinho, eu comecei a pagar minhas contas, comecei a assumir meus compromissos, honrar tudo. E aí começou a desenvolver. E aquele negócio da entrega rápida e o lanche bom começou a pegar. Sem precisar eu dizer, os próprios clientes já estavam me dizendo. Muito rápido, muito rápido. Aí o boca a boca começou. Aí o boca a boca, melhor marketing disparado. Aí boca a boca pegou. E aí o 1.000 deu certo, vamos fazer um pouquinho mais? Fizemos 2.000, dobrei a meta. 2.000 hambúrgueres em um dia. O Marcos estava junto com a gente nesse... É porque ele estava filmando? Quem não foi sabe, filmando. quem está vendo aqui, o Marcos é quem está captando esse podcast aqui, tá, gente? Eu tenho até o vídeo dele, que ele fez pra gente. Aí deu muito certo. Deu tão certo que contratou um filmmaker. Um filmmaker, justamente. Então, ali, as contas, assim, não estavam totalmente quitadas, mas já estavam começando a se equilibrar. E aí o meu nome começou a ficar mais conhecido, as pessoas começaram a saber quem era o Gustavo Alves, e aí comecei... as outras portas começaram a se abrir. E aí veio essa proposta do Cicobi. Né? O Cicobi, nesses outros, eu subsidiava. Era uma campanha de marketing muito agressiva que eu fazia. Sim. Na verdade, eu não ganho dinheiro. Né? É uma isca. É uma isca. Né? No marketing a gente chama de isca. Se eu entrego um produto muito bom para o cliente com aquela agilidade de entrega, ele vai pensar, né? Eu ganhava a longo prazo. Aí, nessa quarta, a Cicobi me convidou para participar, porque eles tinham uma ação para fazer. Aí eles subsidiaram, e aí dessa eu já ganhei visibilidade e ganhei dinheiro. Né? Então, um produto que eu criei, basicamente, acabou dando certo 4 tentativas depois. E aí as portas começaram a se abrir. E aí aquela turbulência, eu converso muito com um amigo meu sobre empreendimento, ele me dá muitas dicas, ele é quase meu mentor. E eu falei com ele, assim, esse ano eu senti que é como se fosse um avião mesmo, sabe, para decolar. Você está ali na estrada, aquele período turbulento, bagunçado, complicado, e eu estava sentindo que eu estava naquele momento de subir, de decolar. Porque parece que quando você rompe uma barreira, aquela barreira da dificuldade, sabe? Daquele desespero, não que fica mais fácil, mas as coisas começam a acontecer com mais tranquilidade, sabe? As portas começam a se abrir, ao invés de você procurar, você é procurado. As oportunidades começam a vir. Só que também tem um grande risco de você aceitar oportunidades e coisas ruins, coisas erradas, né? E aí apareceu a oportunidade da cozinha da Jairo, da escola. Apareceu a oportunidade da cozinha da faculdade. Aí apareceu os outros empreendimentos, né, que a gente vai abrir agora. E o hambúrguer. Foram ótimas oportunidades. Ótimas oportunidades. Que aí eu já consegui fazer o quê? Eu já consegui contratar uma consultoria financeira, uma consultoria administrativa, porque agora eu não tomo decisão mais sozinha, né? Mais sozinho. Então, que não deixa de ser quase que um modelo de franquia. Sim, sim. Então, eu percebi isso. E eu falei, fiz uma promessa para mim, né, ano passado. Eu falei, eu não quero mais tomar esse tipo de decisão errada, na sorte, né, no susto, porque isso quase que me tira minha saúde, minhas oportunidades de vida. Né? Eu não posso errar mais. E eu estava construindo uma família, então o risco é muito maior. Né? Então, eu falei, agora eu tenho que acertar. E para acertar, né, você precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de uma consultoria. Precisa de apoio de quem já fez dar certo. Né? Isso encurta um caminho absurdo. Esse ano mesmo, com esses 2 negócios que vieram, eu ainda não sabia como gerir, porque estava muito maior do que eu tinha capacidade de gerir. Por isso que eu contratei a consultoria, que eu falei, eu quero crescer, mas eu não quero crescer desgovernado. Porque já levei muito tropeço. Então, é melhor fazer esse investimento, né? E ter essa
não segurança, né? Mas pelo menos uma direção mais certa. Direção. Porque o negócio é o seguinte, Gustavo. O negócio não é velocidade. O negócio é direção. Você pode estar andando a 200 por hora no sentido oposto. Você só está atrasando sua vida. Entendeu? Cara, e o mais impressionante é que ele não desistiu do que ele queria de Então, verdade. Então, o seu alinhamento estava... Você não desviou, que a gente costuma falar no podcast. Eu não interrompi, porque estava tão interessante, mas eu fiz algumas anotações e eu quero trazer aqui para a nossa audiência. Primeiro, quando ele decidiu mesmo o que ele queria, que era o hambúrguer, e o que ele decidiu, e fez o alinhamento dele na cabeça, cara, eu preciso entregar alguma coisa de qualidade para o meu cliente que seja gostoso. Então, foco no cliente. A primeira coisa que ele pensou não foi nem nele, foi no cliente. Obviamente que as dívidas você tinha, então você tem que pensar em você também. Não podia parar. Segundo, qualidade e experiência. O que é qualidade e experiência? Quem é cliente vê, chega um negócio bem embaladinho, no papel personalizado, com molho especial, dentro da caixa Gustavo Alves, com a cartinha, com o over delivery. Então a gente sabe que o fato de chegar rápido, com qualidade, gostoso, quentinho, tal, não sei o que, você está pensando na experiência do seu cliente. Terceiro, diferencial competitivo em relação ao mercado. Então você analisou, mesmo que seja por feeling, você analisou o mercado para entender como que eu vou me encaixar aqui para eu ganhar market share, que a gente chama, né? Para eu ganhar mercado em comparação com os meus concorrentes aqui. Então, qual que era a principal dor dos clientes? Foco no cliente, novamente, né? Tempo. Tempo de entrega. Tempo de entrega. E a gente sabe como é que é, né? A gente pede delivery, a gente sabe, é 2 horas. Assim, é um negócio que deixa a gente... assim, sai do nosso sério, às vezes, chegar um negócio... A gente pedir, tá lá registrado. Pediu há 1h30 atrás, 2 horas. E a gente sabe, assim... A gente tem amigos, né? Que são gastrônomos... que às vezes um hambúrguer, às vezes você pede uma carne, alguma coisa, até comida japonesa, que o negócio é feito em 15 minutos, muitas das vezes. Pô, por que não chega rápido esse negócio? Mas, enfim, diferencial competitivo. Outra coisa aqui sobre o Bomb, né? Como é que é o nome? O Promobomb. Então, cara, isso daqui eu quero deixar para nossa audiência um negócio, uma análise disso daqui. O negócio disso é hábito de consumo, tá? Você cria um hábito de consumo no público, dele criar uma rotina de te pedir. Acontece muito quando inaugura, por exemplo, um posto de gasolina fora de mão do fluxo normal. Todas as gasolinas estão lá R$5. O posto de gasolina vai lá e coloca 3. Durante um mês, ele banca. Como investimento para criar hábito subconsciente na pessoa, na hora de fazer, encher o tanque dele, ele desviar para ir lá. Por quê? Porque lá é 3, lá é mais barato. Então ele faz isso durante um mês, 2 meses, muitas das vezes, para criar um hábito de consumo. E aí, muitas das vezes, empresas que investem nessa estratégia, elas fazem a análise do seguinte: espera aí, se eu investir aqui agora numa agência de marketing, em tráfego, em impressão de panfleto, enfim, qualquer tipo de estratégia de marketing, no mês, quanto que eu investiria? Vou investir R$10.000. Vamos colocar um número redondo. R$10.000. Tá, quanto que esses R$10.000 me trariam de clientes? Me trariam 10 clientes, sei lá, enfim. Na hora que você calcula, tá, meu preço do meu negócio é R$10. Se eu trouxer ele para 5, é o mesmo investimento que eu teria de marketing, ou seja, o custo de aquisição do cliente é o mesmo. Eu crio um hábito de consumo do cliente, não tenho prejuízo, porque eu teria que investir isso em marketing de qualquer jeito, e crio um diferencial competitivo. Bum! Aí o pessoal começa a te procurar, te procurar. O mais importante é o que você vai fazer depois com esses 800, 1.000, 2.000 que você conseguiu, com o cadastro desses clientes. Porque quando você faz uma campanha para aquisição de clientes, que você banca uma campanha dessa, o cadastro do cliente que é o ouro. Não é o que você ganhou, porque muitas das vezes você não ganha dinheiro, você zera o custo, né? Você vai ali só para pagar os custos, não ganha dinheiro, mas você tem o cadastro do cliente. Agora eu posso colocar ele no embalde, eu posso colocar ele numa linha de transmissão, posso ofertar um produto adicional, colocar ele num plano de hambúrguer todo domingo. Você paga tantos por mês para você ter uma recorrência, você vai pagar tanto por mês que já vai ir direto no seu cartão de crédito. Você tem direito a 2 hambúrgueres todo domingo, você e sua companheira. Sabe, você pode... Clube de assinatura. Os nossos convidados saem com algumas ideias daqui. E aí,
E aí, ou seja, o ouro do negócio é o que você faz com todo esse fluxo que você atrai por causa desse investimento nesse marketing de guerrilha, que é muitas das vezes investir o CAC no oposto, né, dando desconto no seu negócio. Muito importante, acreditar... CAC, que ele falou, é custo de aquisição do cliente. Tá? E aí, se você fizer um plano de assinatura, você vai ter a LTV, né? Que é o Lifetime Value. Né? Ou seja, quanto que ele... Por exemplo, o cara pede uma vez, mas pedir uma vez só na promoção, esse cara não é bom para mim. É bom o cara que pede 1, 2, 10... Tem recorrência, né? Então, você tem que ter um acompanhamento disso. Pra você ter um acompanhamento disso mais fácil, você fazer um cadastro de planos de hambúrguer. E tem gente que assina mesmo. Tá? Se você der um descontinho... E aí, se vier com docinho junto... Outro ponto. Acreditar no próprio negócio, que, cara, isso daí você tá... Isso aí, acima da média, né? Tá acima da média mesmo, né? Determinação, resiliência e aquilo que vai... Cara, determinação, resiliência e acreditar no negócio é uma coisa. Ser burro é outra coisa. Porque é o seguinte, você fazer as coisas, errar e continuar nisso é burrice. O que você falou? Aprendi com meus erros, fiz diferente. Aprendi com meus erros, fiz diferente. Então, ou seja, se você continuasse na mesma pegada, você ia para entrar para a estatística de novamente, novo. Né? Novamente. Então, você foi aprendendo com os erros. Opa, peraí, eu tenho que planejar agora. Agora eu tenho que contratar uma consultoria. Agora eu tinha tantos motoboys que jogos... Tô brincando, joga não. Agora eu tenho que contratar o dobro. Então, você foi aprendendo. Isso é uma decisão inteligente. Né? Ou seja, planejamento. Então, você começou a aprender a base do negócio, que é planejamento. Outro ponto, investir no negócio com ferramentas que você vai precisar para garantir o seu diferencial competitivo, né, que você prometeu para o seu cliente. Então, você prometeu qualidade, você prometeu uma experiência legal, você prometeu rapidez e entrega legal, então contrata mesmo, né? A gente sabe que o motoboy ele trabalha de freela, né? Então, você tem que ter ele no portfólio, na verdade. Consegue mais motoboy no portfólio, contrata uma chapa maior, faz o que tem que fazer para entregar o que você prometeu, porque essa que é a semente que vai fazer com que o negócio cresça no boca a boca, que a gente citou, que é o melhor marketing de todos, né? Que é a chave do sucesso. E por último, mas não menos importante, que na minha opinião deveria ser o começo, é a busca do mentor. Porque o mentor teria te falado isso tudo que eu te falei aqui agora. Verdade. Já te apontaria talvez um caminho que já passei por isso, vai por aqui, que é mais assertivo. Aí, com certeza. E aí, assim, eu só vou puxar o peixe aqui. Isso é ter uma unidade de franquia. Você já começa com o mentor. Ó, é aqui, cara. Não erra. Não passa isso tudo que o Gustavo passou. Não precisa sofrer. Mas e olha, eu tive o meu insight aqui é que esse podcast, o episódio 8, o nome dele é O que a gestão de restaurante te ensina sobre resiliência. Boa. É isso. Real. Gustavo, e hoje, então, você está com 3 empreendimentos, um na faculdade, um na escola. O Gustavo Alves com o delivery dos hambúrgueres, sucesso total. E que é essas coisas novas, além... Quando que esse podcast vai sair? Só no mês que vem, né? Hoje ativa a gente tem 4 negócios, na verdade. Né? Além daquele que está no forninho, aquela novidade que está no forninho. Editor. Tem mais outros 2 Tem mais 2 ainda. Me pede na hora que você estiver editando isso aqui, me pede o vídeo dele, que ele participa de eventos com a chapa de hambúrguer. Pede um vídeo que eu filmei ele ontem na corrida que a gente participou, dele trabalhando. Ele está em tudo. Tá? Em operação tem a cozinha da escola, a cozinha da faculdade, a cozinha do Dona Ló, tem a hamburgueria e tem os home chefs, né? Que agora tá estourando. E como é que funciona esse home chef? Quem quiser te contratar, como é que te acha? Como é que... Me acha na minha rede social, inicialmente, é @chef Gustavo Alves. E o serviço de home chef é uma contratação de um cozinheiro especialista dentro da sua casa, né? Eu programo carnes, qualquer prato especial eu produzo. Você vai fazer pessoalmente eu pessoalmente. Ou você que é isso, não, gente? esse é pessoalmente. Se for receber, né, os amigos em casa, né, a família, quiser fazer um evento ali até umas 15 pessoas, eu mesmo preparo. Né? A gente elabora o cardápio, eu elaboro o cardápio baseado na proposta do evento, com entrada, prato principal, sobremesa. Faço a compra dos insumos.
preparo, sirvo e organizo sua cozinha. Então, você só come, né? Só senta e se alimenta. Organiza a cozinha, deixa tudo limpo. Legal demais. Então, é um serviço que está crescendo, está desenvolvendo também. E esse está dentro do pacotão aí. Legal. E a gente está com mais 2 negócios à vista, né? Para inaugurar. Um vai inaugurar agora dia 11 de outubro, que é um gastrobar, né? Um bar com uns petiscos mais requintados, umas comidinhas mais elaboradas, que eu vou dizer que está muito legal. Tá muito legal. Tive bastante tempo para pensar no cardápio e... Planejou? Planejei bem. Vai dar Sim. certo, vai dar certo. Planejei bem a apresentação, Plano de negócio, os pratos, plano de negócio. Agora a gente... É profissional. Agora eu tô calejado, por isso que eu falei que eu fui forjado realmente, né? Eu não tinha aquele espírito, mas eu aprendi muito e ainda tô aprendendo, né? Cara, sobre pode ser a vida sincero. de empreendimento. Você tinha espírito pra caramba. Não, na real, você é o espírito empreendedor. Verdade. Na real, talvez a palavra, a expressão que você quer usar fala o seguinte: eu não tinha o conhecimento de empresário. Técnico, né? Mas o espírito empreendedor. Porque, por exemplo, eu sou um camarada que eu me considero empreendedor. Pra caramba. Eu nasci para ser empreendedor e pegar coisas, fazer e mudar as coisas. E eu, em paralelo, tive também a oportunidade de desenvolver o conhecimento de empresário. Então, o que acontece? Você entrar para o jogo empresarial, de empresário, é um jogo, cara. É jogo. É jogo. É uma linguagem. É como se você fosse jogar xadrez. Você tem que aprender as regras do jogo. Fluxo de caixa, investimento, orçamento. Aquilo é um joguinho. Você botou as pecinhas certinhas, cara, o negócio vai. Opa, peraí, eu tô querendo dar um upside melhor aqui. Então, dobra aqui, faz aqui. É um jogo. Isso é ciência. Agora, isso que você passou na sua vida, isso é espírito. Isso daí não é fácil achar, não. E, Gustavo, você está de parabéns, viu? Obrigado. Gente, muito, muito lisonjeado de você ter aceitado o nosso convite e também por ter contado a sua história. Eu sabia que era massa, mas A não... dúvida. Pagou as dívidas? Tá lucrando? Paguei quase tudo. Quase zerado. Esse bom. mês passado mesmo, eu tava... Falta pouquíssimo. Porque esse mês eu consegui eliminar, assim, 95%. E tá lucrando bem com os negócios? Tá tudo ótimo, Isso é graças a importante. Deus. Esse ano realmente foi um ano Abençoado. de virada, abençoadíssimo, graças a Deus. E 6 meses de trabalho duro e certo muda realmente a sua vida completamente. Eu estava me olhando 6 meses atrás, começo de fevereiro. Eu sou outra pessoa, assim, completamente outra pessoa. Eu estava meio desesperado ainda, sabe? Meio incerto. Mas acho que a oportunidade chegou, né? E a hora é agora. Isso que você falou aí, cara, de 6 meses muda completamente sua vida, reforça o que eu falei. O negócio não é a velocidade, é a direção. Justamente. Se você está 6 meses acelerando para o lado errado, não tem nada que faz isso voltar. Se você está 6 meses acelerando a 20 por hora, 30 por hora, para o lado certo, você chega em algum lugar e vai chegando e vai construindo. Sim. Eu sempre falo com os nossos franqueados aqui, fica para a audiência, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso daqui. Existe um superpoder de todo mundo, cara, que é o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Para o lado certo, para a direção certa, chegar hoje lá no seu negócio, que está me vendo aqui, no nosso negócio aqui, fazer 1%. No final do ano, você está 360%. 365% melhor. Sim. Então, ou seja, esse é o nosso superpoder que a gente tem que construir, a constância, a disciplina e construindo um pouquinho a cada dia. E dentro desses negócios, eu ainda tenho muitas programações para Caratinga, né? Para trazer a gastronomia para cá realmente. Dentro deles tem um desenvolvimento profissional, um projeto social, né? de ensino da gastronomia, da cozinha. Porque como as coisas cresceram muito, a gente está com uma quantidade de funcionários grande, tem sentido falta de mão de obra especializada. Isso é bom. Então, um projeto... Estrategicamente, um projeto estratégico para... É um projeto que eu quero realmente criar aqui para Caratinga e a gente já está desenhando ele. Já temos alguns apoiadores. Legal. E vai ser bom para a gente e bom para a cidade também, nesse sentido, né? Porque vamos trazer especialização Mais uma vez, o espírito empreendedor batendo na porta. E o legal é que depois do espírito empreendedor vem a consciência social também, né? Sim. E essa ideia eu já tenho há muito tempo. O legal... Isso acontece... Eu achei muito massa, porque eu
eu tenho Trello. Quando eu vim para Caratinga, lá em 2016, 2015, essa amiga minha me falou sobre o Trello, né, que era esse sistema de organização ali, de gestão, né? uma ferramenta. Eu achei a vela sensacional, mas eu não sabia usar. Mas eu achava sensacional. E aí ela foi me ajudando, foi me auxiliando, e eu anotei lá todas as ideias que eu tinha de negócio. Já estava lá. Todas, Já já tava. estava lá. Aí Que hoje eu legal, abro, cara. vou vendo cada uma. Era trabalhar junto com a minha mãe. Olha. Era fazer um projeto com a Laura. Era fazer um projeto social. Era abrir hamburgueria. Sabe? E tá tudo. Ou seja, o seu inconsciente estava trabalhando por você. E Muito, o muito mais bom. legal, olha só, não é à toa também que você está agora buscando um projeto social ou vai demorar um pouco ainda, porque existe um negócio chamado pirâmide de Maslow, que é uma sequência de realizações que deve existir no ser humano para que ele possa seguir para uma outra sequência. Então, tem primeiro as necessidades básicas, depois de segurança, depois as de relacionamento, depois vem as sociais, depois vem a de autorrealização. Então, ou seja, agora que você é pai... Quase, né? Mas já é pai, Já é já tá lá, pai, já é é. pai. Então, agora você está ali no relacionamento ainda, né? Que é de família, de estar ali com sua esposa. Daqui a pouco você vai para as sociais. Então, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Né? Já Gente, o papo tá maravilhoso, mas eu preciso encerrar. Ó, e vai acontecer, o papo vai continuar lá na nossa home casa. chef dele, vamos fazer um segundo. Chef, quem sabe, Tem, né? tem muita história para contar total. ainda para vocês. Aí, a gente podia fazer o seguinte, a gente podia fazer um home chef, chamar um outro convidado e bater um papo com ele fazendo, né? E participando, obviamente, a gente e um outro convidado. Ótimo. Legal, né? Aguardem então, gente. E nós, os bastidores. Obrigada, pessoal do backstage. Obrigado, Gustavo, mais uma Obrigado, vez. gente. Pessoal, deixa eu só Pra achar falar a aqui. rede. Muito obrigado, tá, por ter ficado até aqui, por ter assistido o Uppercast. Para você achar a Rede RSAP, é @rede.rsap no Instagram. Tá? Aqui, você já se inscreve aqui no canal. Para achar a Natália, Natália S. Paiva no Instagram. Tá? Para você empresária, segue ela lá, que tem muita coisa bacana. Para você me achar é danielneves.rsap, tá? No Instagram também. E o Gustavo? Meu @chef Gustavo Alves. Então, beleza. Instagram. Já sabe como achar a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Falou! Lembrando aqui, ó, backstage. Se inscreve. Não deixa de se inscrever. Se inscreve no Uppercast. Por favor. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado pelo tempo e até a Obrigado. próxima. Valeu! Eita! Que história, hein? Não, parabéns.